Então, vamos lá, ó. Histograma, polígono de frequência, tá? É a atividade 7 da página 170. O que vocês irão encontrar lá? Vocês vão encontrar essa tabelinha, tá? O que essa tabela traz para a gente? O que esse estudo traz para a gente? Ele traz de organização dados relativos à estatura de atletas da seleção brasileira, de ginástica olímpica, ginástica artística, rugby, tiro com arco, judô, atletismo, ginástica artística, basquete, vôlei e tudo mais, tá? Percebe aí, ó, que todos os praticantes de ginástica são as de estaturas menores e as maiores estão lá em basquete e vôlei, certo? Então tá. Qual é o menor valor que nós encontramos aqui? Vocês conseguem identificar aí o menor valor? Menor valor? É 1,33? Tá aqui, ó, 1,33. Tá, esse é o menor valor. É o menor. Qual é o maior valor? É 1,97. Tá aqui, ó. Tá? É o maior. Tá? Então você consegue observar que os meus dados eles estão indo de 1,33 até 1,97. 1,97. Tá? Então eu enxergo para essa tabela, enxergo para esses dados, esses valores nesse intervalo, tá? De 1,33 a 1,97. Tá certo? Agora, eu vou propor uma ideia, vou sugerir para vocês um pensamento, uma organização. Presta atenção. Ó, os meus dados vão de 1,33 até 1,97. Eu vou propor essa tabelinha para vocês. Tá? Aqui, vocês irão colocar as alturas. Tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços disponíveis. Como é que vocês organizariam aqueles dados das estaturas para colocar naqueles 7 espaços? Eu quero colocar todos esses dados aqui nesses 7 espaços e representar aqueles dados de estatura nessa tabela. Do menor para o maior, beleza. Tá? Mas como que eu colocaria? A primeira linha, como é que eu colocaria? Você colocaria 1,30 a 1,40. Ah, aqui no caderninho, vem fazer resposta, professor. Sem vergonha você, né? Tá. Todo mundo entendeu o que a Mayumi disse aí? Tá? Ela sugeriu colocar o intervalo de 1,30 a 1,40. Tá? De 1,30 a 1,40, agora, frequência de valores, ou seja, quantos valores existem de 1,30 até 1,40? É o que ele está perguntando para nós aqui. Tá? Quantos existem? Um só. Só um. Tá? Então, qual é a frequência? Qual é a quantidade? 1. 1. Próximo intervalo. De 1,41 a 1,50. Seguindo a mesma amplitude, tá? Seguindo o mesmo intervalo. De 1,41 a 1,50, quantos que existem lá? Quantos tem? De 1,41 a 1,50, quantos tem aí de novo? Tem um, professor. Tem um também. Tá vendo? Só isso aqui, só 1,47, ó. Só 1,47.
Tá? Então, quando eu volto lá, eu tenho 1 apenas. Tem 1. Próximo intervalo, de 1,50 a 1,60. Agora eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Confere? 7. Aqui tá marcando 6. Então, ele marcou errado, né? Ah, Que vacilo, então tá. né? Ele marcou errado. Então, aqui para nós, não é 6. É 7. Tá? 7. Agora vamos para o próximo intervalo. De 1,61 a 1,70. Não tem ninguém. De 1,71 a 1,80. Ninguém também, ó. Ninguém. Ninguém. Tá? Então é 0, 0. De 1,81 a 1,90. Aí você vem aqui contar, ó. Conta. 1, 2. 2 pessoas. 2 atletas. 2. E de 1,91 a 2 metros, eu tenho 6. Vamos contar. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Gente, agora vai aquela pergunta. Professor, aqui na tabela está 6, mas é 7. Como é que eu sei a quantidade exata? Como é que eu sei o que está certo e o que está errado? Né? Faz o seguinte, ó, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. São 17 atletas. 1, 2, 9, 9, 9, 11, 17. Se fosse 6 aqui, o total daria 16. Tá? Então não bate a quantidade de atletas. Então todos os atletas que estão classificados na minha tabela, eles precisam de representação aqui. Tá? Então o total de lá tem que bater com o total de cá. Então tem uma forma de você conferir. Se a tabela fosse 6, se você contar aí, né, a Mayumi está com a caderno aberta, vai dar 16 no total. E errado, né? Por quê? Porque aqui eu tenho 17 atletas relacionados com estatura. Tá? Então não bateria. Certo? Agora vamos construir o gráfico, tá? Agora vamos construir o gráfico. Ó. Vou colocar aqui só as barras só para poder orientar melhor. Opa! Só para a gente ter uma orientação melhor aqui, tá bom? Lembre lá, eu tenho 7 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. Então eu preciso de 7 barras, 7 colunas aqui nesse gráfico. Os meus valores vão de 0 a 7. Ó, de 0 a 7. Então na vertical eu tenho de 0 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom? E os intervalos aqui embaixo, ó. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Porque tem um espaço suficiente aqui. Embaixo eu vou colocar os intervalos de 1,30 a 1,40.
até 1,40. De 1,41 a 1,50. De 1,51 a 1,60. De 1,61 a 1,70. De 1,71 a 1,80. De 1,81 a 1,90. De 1,91 a 2 metros. São todos esses intervalos aqui da coluna da esquerda, tá vendo? Agora eu vou subir as colunas de acordo com os valores da coluna da direita. Tá? De acordo com os valores da coluna da direita. Tá bom? Então vamos lá, ó. De 1,30 a 1,40, quantos que eu tenho? 1. Então a minha coluna, ela tem que valer 1. 7. Vamos lá, vamos fazer um. Tá? Vai valer 1. Tá aqui, ó. De 1,41 a 1,50. 1 também. Também. De 1,51 a 60. 7. Agora minha coluna vai subir até o 7. De 1,61 a 1,70, nada. De 1,71 a 1,80, nada também. Então aqui eu não tenho nada. Nada. 1,81 para 1,90, 2. Então ele sobe até o 2. De 1,91 a 2 metros, 6. Então ele sobe até o 6. Tá? Então isso aqui para mim é um histograma, tá? É um polígono de frequências. Por que frequências? Porque é um gráfico de coluna que representa as frequências de cada intervalo baseados no quê? Nas estaturas das atletas. Tudo bem? Tudo ok? Tranquilinho aí? Ok? Beleza, vamos lá. Ó. Vamos continuando aqui, ó. Vamos para o próximo item, tá bom? Olha o que ele faz para a gente aqui, ó. Observa, vamos observar aqui, ó. Vocês perceberam aqui que os nossos intervalos, de certa forma, eles foram de mesma largura? Tá vendo? De 10 em 10 valores? Tá? Houve um padrão, tá? Necessariamente, você vai encontrar diversas situações em que isso não é uma regra, tá? Mas a tendência é que as larguras dos intervalos sejam os mesmos, principalmente quando você utiliza metodologia, tá bom? Então, ó, é uma coisa que não acontece aqui, tá bom? Vamos lá, ó. Observe a tabela abaixo e, com base nos dados apresentados, faça o quê? Faça o esboço de um gráfico, um histograma, tá? Então ele já me deu os dados por faixa etária.
Tá? Faço o esboço de um gráfico, um histograma por faixa etária. Conforme pesquisa realizada com os alunos que participaram do programa de apoio aos sistemas de ensino para atendimento da educação de jovens e adultos. Para representar os alunos que nasceram no Rio de Janeiro. Então, se a gente observar aqui, ó, eu vou olhar para tudo isso e enxergar o que apenas? Isso aqui para mim não serve, porque aqui fala sobre não nasceu no Rio de Janeiro, e o total também não serve para mim. Tá? E o que serve para mim? Apenas o que está ali. Apenas isso aqui, ó. Isso aqui serve para mim. Isso serve. Então eu estarei trabalhando com 48 dados. Tá? Numa frequência total de 48. Tudo bem? Tá? Por quê? Porque o meu esboço gráfico é apenas para alunos que nasceram no Rio de Janeiro. Então só serve para mim essa coluna aqui, ó, porque é o sim. Nasceram no Rio de Janeiro. Tudo bem? Ok? Então vai lá, ó. Olha os intervalos. Olha o que ele fala para mim nos intervalos. 68, 73. Observe os intervalos, eles não são uniformes, tá? Mas por que foram feitos assim? Para melhor representação dos dados. Tá? Então ele quis representar os dados nesses intervalos, porque seria melhor para ele. Tá bom? Então, vamos lá desenhar esse gráfico. Fazer uma barra aqui de apoio. Desenhar uma barra de apoio aqui. Agora vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 intervalos. Tá? Então, de novo, eu tenho ali embaixo 7 intervalos. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belezinha? Agora vamos para o vertical, que são as frequências, tá? Ó, menor valor que eu tenho, 2. Maior valor que eu tenho, 13. Então vamos observar a minha escala. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não cabe 13. Então eu vou modificar a escala. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Consigo representar do 2 até o 13. Tá? Então vamos primeiro intervalo aqui. Ó. 15 e 17. Segundo intervalo, 18 e 27. Terceiro intervalo, 28 e 37. Trinta e 47.
48,57. 58,67. 68,73. Agora eu vou contar aí os valores do intervalo. Tá? Deixa eu escolher uma cor aqui diferente. Diferentona. Tá. De 15 a 17, quantos nós temos? 2. Então a minha barra vai subir até o 2. 2. De 18 a 27, 9. Então minha barra vai subir até o 9, que é metade do caminho entre o 8 e o 10. 9. 28 a 37, 13. 13. 38 e 47, 4. 48 e 57, 8. 58 e 67, 6. 68 e 73, também 6. Também 6. Tá? Então, esse histograma, esse polígono de frequência, representa essa tabela. Ah, professor, eu poderia ter colocado de 68 para 15? Pode, você pode representar os intervalos. Eu prefiro sempre colocar em ordem crescente, tá? Porque aí fica mais coerente aí na representação, na leitura principalmente, tá? Tudo bem? Então aqui eu tenho alguns dados apresentados, esses dados resumidos em tabelas, essa tabela transportada para um gráfico, um histograma, um polígono de frequência. Eu tenho um texto, alguém já formatou esses dados, tá? Fez uma referência desses dados, já organizou os intervalos e eu só transcrevi ele para um gráfico, para um polígono de frequência. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Tranquilinho? A representação de gráfico e tudo mais? Tudo ok, Pro. Então,